Muito bem, estão vendo o slide, gente? Só fale no microfone aí para mim se o slide está aparecendo para vocês ou não. Ainda não. Ainda não. E agora, estão vendo o slide? Ainda não. Olha, gente do céu. Agora sim. Tá vendo? Continua vendo? Sim. Tô vendo o slide agora. Oh, glória a Deus nas alturas. Muito boa noite, gente. Obrigado pela paciência. Esse Skype aqui não é a minha praia, como vocês já perceberam, né? Então vamos começar nossa aula de acordo com essa falha técnica da minha parte aqui, né? Então vamos começar nossa aula. E hoje, que é feriado aqui em Ivaiporã, para quem não sabe, né? Eu moro em Ivaiporã. Hoje é feriado em Ivaiporã, mas tô aqui firme com vocês, porque, né? Nós estamos virtual em Campo Mourão. Então, sendo assim, vocês me devem um feriado, certo? Põe na conta aí um feriado para o professor, beleza? Vamos começar? Então, na aula passada, a gente viu as demonstrações financeiras que são exigidas por lei aqui no Brasil, né? Balanço patrimonial, a DRE, a DLPA, as demonstrações das mutações do patrimônio, fluxo de caixa e demonstrações do valor adicionado, que são para as empresas SA. Muito bem. Então, assim, na primeira parte, nós vimos essas demonstrações financeiras que a lei exige. Então, a função nossa aqui, como administrador, é saber interpretar, né? Mas, professor, que ferramenta eu utilizo para interpretar essas demonstrações, esses relatórios? É isso que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver alguns índices financeiros, ok? Então, quando a gente recebe um relatório, a gente, como administrador, a gente tem que bater o olho e ir direto num índice que nos interesse, não é? Então, aqui tem 5 índices básicos ali, tá? O índice de liquidez, de atividade, de endividamento e de lucratividade e de valor agregado e valor de mercado, de novo para as SA, né? Então nós temos demonstrações financeiras de um lado, de outro lado, nós temos índices que a gente utiliza para analisar essas demonstrações financeiras, tá bem? Então, o grande desafio nosso é pegar o relatório, olhar e, através desses índices, a gente saber se está bom ou se está ruim, né? Então, o primeiro índice que a gente vai ver é o índice de liquidez, que aparece lá no balanço patrimonial, aparece também na DRE, tá? E no fluxo de caixa. Liquidez é uma medida em termos de sua capacidade de saldar suas obrigações de curto prazo. Então, liquidez é a capacidade que a empresa tem para pagar as contas, né? Isso dá-se um nome também de solvência. É a facilidade com que a empresa pode pagar suas contas em dia, né? Então, quando a empresa está solvente, ela está tranquila, está bacana, está com as contas em dia, está com dinheiro em caixa para pagar as contas do dia a dia. O que é conta do dia a dia? Fornecedor, água, luz, telefone, aluguel, salário, aquelas contas que as empresas têm todo dia, que a gente sabe, né? Por outro lado, a gente diz que a empresa está insolvente
quando ela já não tem mais condições de pagar suas dívidas. Então, aqui no Brasil, recentemente, uma empresa que decretou falência, que foi a Avianca, né? Aviação, ela estava insolvente. Isso quer dizer que ela estava sem dinheiro para pagar seus funcionários, para pagar os hangares, para pagar os aluguéis nos aeroportos. Então, ela estava insolvente. E como ela estava insolvente, né, o setor regulatório interviu e foi decretada a falência da Avianca. Isso é, ela não podia pagar as contas, então foi decretada falência. Muito bem. O índice de liquidez corrente é um dos índices financeiros mais comumente citados, né? Ele mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações no curto prazo. E como que é expresso isso? A gente pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Fácil, né? Se a gente pegar um exemplo de uma empresa no ano de 2019, por exemplo, ela tem um ativo circulante, terminou o ano com um ativo circulante de 1.223.000, e você pega o passivo circulante dela, não é? É o dinheiro que está girando ali, 620 mil, e a gente tem um índice de 1,97, tá? Professor, e o que isso quer dizer? Aí entra o nosso conhecimento, tá, gente? Então, um índice igual a 2 pode ser considerado aceitável, tá? Então, quanto maior esse índice de liquidez, mais tranquila é a situação da empresa. Então, como administrador, recebeu o balanço, ativo circulante, passivo circulante, o resultado eu já tenho uma ideia de como está aquela empresa, né? Um cálculo simples. Então, quanto mais próximo de 2, por exemplo, melhor, tá? Isso quer dizer que a empresa tem quase o dobro de ativo do que de passivo. Então, tranquilo. Então, quanto menor, mais se afastar, ou mais próximo de zero, mais complicada é a situação da empresa. Quer dizer que ela está atuando num limite ali, né? Então, é uma empresa que tem um passivo de 620 mil, quer comprar, sei lá, um equipamento de 300 mil, vai complicar. Né? Então, essa olha, pessoal de marketing, por exemplo, é importante saber isso, né? Será que eu vou vender para o cara? Será que o cara vai ter condições de me pagar? Não sei. Vou lá e vejo como que está o índice de liquidez corrente dele, tá? Outro índice que a gente utiliza para fazer a análise dos relatórios é o índice de atividade, que mede a velocidade com que diversas contas se convertem em vendas ou caixa, tá? Entradas e saídas. E esses índices a gente pode levar em consideração o quê? O giro do estoque, por exemplo. Quanto tempo o estoque fica parado? Quanto menos tempo, melhor, né? Quer dizer que a empresa está produzindo e está vendendo com rapidez. O prazo médio de recebimento. Uma coisa é a empresa que vende à vista, vende com 15 dias. Outra coisa é a empresa que recebe com 30, 60, 90. Essa empresa vai precisar de muito mais dinheiro para manter suas atividades. Por quê? Porque quando ela vende a prazo, gente, né? Quando uma empresa faz fiado, senhores administradores, é como se a gente estivesse emprestando dinheiro para o nosso cliente, tá? Você faz 30, 60, 90, bonitão para vender, faz. Só que daí ele tem que repor aquela mercadoria imediatamente, né? E daí? Se não recebeu nada para vender a mercadoria, como é que vai comprar uma nova? Então, esse é o desafio da gestão financeira. É isso que a gente tem que levar em consideração, né? Eu posso até fazer 30, 60 e 90 para o meu cliente, para eu receber. Se eu pagar com 45, 90, 120, né?
Então, muda. Então, esses índices de atividade a gente utiliza no dia a dia mesmo para saber como a empresa está situada ali no seu comércio, nas suas atividades, né? E tem o giro do ativo total e quantas vezes esse dinheiro circula, né? Em matéria de recebimento, em matéria de entrada de dinheiro ali na organização. Outro índice que a gente tem que levar em consideração é o índice de endividamento, tá? Então a gente vai lá na DRE, no balanço patrimonial, a gente vê lá pagamento, dívidas, pagamento, né? Empréstimos, como é mais utilizado. A situação de endividamento de uma empresa indica o volume de dinheiro de terceiros usado para gerar lucros. Quanto maior o endividamento, maior o risco de que ela se veja impossibilitada de honrar esses pagamentos contratuais, tá? Então, de modo geral, quanto mais dívida uma empresa tem, maior a sua alavancagem financeira. E aí entra um outro conceito nosso, tá, gente? Que é o da alavancagem financeira, que é uma amplificação do risco e do retorno por meio do uso de financiamento a custo fixo. É um empréstimo que a gente pega no banco, né? Então, essa alavancagem, deixa eu ver se eu falo aqui de alavancagem. Eu não falo de alavancagem, porque a gente vai falar de alavancagem, vai ter um capítulo só sobre alavancagem mais para frente, né? Alavancagem é aquele dinheiro que a gente pega emprestado no banco para poder aumentar as nossas vendas, não é? Então, se eu pego dinheiro emprestado no banco para comprar uma máquina nova e essa máquina aumenta em 30% a minha produtividade, isso é alavancagem. Isso quer dizer que o dinheiro que eu peguei emprestado no banco serviu para alavancar minha produção e, consequentemente, minhas vendas. Porque não adianta nada você produzir mais se você não vende mais, tá? Então, o índice de endividamento mede a proporção do ativo total financiada de fora, né? Então, quanto mais elevado, maior o montante de capital de terceiros usados para gerar lucros. Então, a gente também tem um índice para calcular isso, que a gente pega o passivo total e divide pelo ativo total. Ó, é ao contrário do primeiro que nós vimos, né? Então, para a gente saber como que está o endividamento total de uma empresa, a gente divide o passivo pelo ativo, tá? Então, se a gente pegar um exemplo aqui, indica que a empresa financiou quase a metade dos seus ativos com dívida. Então, quanto mais elevado esse índice, de novo, maior o grau de endividamento da empresa e maior sua alavancagem financeira. Isso é ruim? Gente, não é ruim, mas dependendo do retorno que dá para a organização, não é? Então, o governo liberou recentemente 4 bilhões de reais para as empresas aí por causa da pandemia. Merreca. Esse dinheiro durou 2 dias, tá? E é um dinheiro que foi emprestado a 0,7 ao mês. Ao mês. Então, quer dizer que em 3 meses, 2% de juros ia ser cobrado. Ixi, Maria, gaguejei agora. Parece que vai ser mentira o que eu vou falar, né? Mas não é mentira, não. Eu atendo uma empresa que ela pegou um dinheiro emprestado nesse 0,7%. Daqui a 3 meses, ela vai pagar 2% de juros, mas ela vai aumentar as suas vendas em 60% por causa do empréstimo que ela pegou. Isso é alavancagem, gente, tá? Isso sim foi uma alavancagem muito bem feita que a gente conseguiu fazer na organização, tá? Então, 2% de juros que a gente pegou emprestado, a gente vai ter uma alavancagem muito alta, um retorno muito alto. Quer dizer que em praticamente 6 meses a gente vai pagar um empréstimo só com o lucro que esse empréstimo vai nos dar. Tá bom? Então, é interessante a gente saber como é o endividamento da empresa, justamente para fazer essa análise.
Outro índice que a gente usa, aí já é melhor, né? Melhor saber de rentabilidade do que de endividamento. É o índice de rentabilidade. Tem muitas formas da gente medir o quanto que a empresa está rendendo, né? Rentabilidade é justamente isso, né? Avaliar os lucros da empresa em relação a um nível de vendas, um nível de ativos ou investimento que os proprietários fizeram, tá? Se não houvesse lucro, uma empresa não atrairia capital externo. Isso para as SA, por exemplo, né? Se uma empresa der lucro, se for uma limitada, o lucro vai inteiro para os sócios. Mas se der prejuízo, também fica entre os sócios, tá? Proprietários, os donos da empresa, os credores, que são aqueles que emprestam, né? Os bancos, como nós vimos na aula passada, quem são esses agentes? E os administradores dão muita atenção à expansão dos lucros por causa da grande importância que o mercado lhes atribui. Claro, né, gente? A gente tem que trabalhar para ter rentabilidade. Quanto maior a rentabilidade, né, melhor. Então, se você tem dinheiro para investir, eu tenho 1 milhão e vou lá e analiso uma empresa. A rentabilidade dela está em 5% ao mês. Pô, meu, tá ótimo. Porque se eu pegar esse 1 milhão e deixar na poupança, ela vai me pagar 0,8 no mês. Mas se eu aplicar no negócio, vai me dar 5, tá valendo, né? Então, quais são os principais índices de rentabilidade? Lucro bruto é o quanto que a gente lucrou lá, né? No final do ano, no final do mês. Isso é um índice de rentabilidade. Está na DRE, está no balanço patrimonial. A margem de lucro operacional, também a margem de lucro operacional é antes ali do CMV. A margem de lucro líquido é descontado todos os impostos, é o que sobra de verdade lá no finalzinho do balanço patrimonial, tá lá, margem de lucro líquida. Tem ainda o lucro por ação, né? Eu comprei um lote de 1 milhão de ações, quanto cada ação vai te dar de lucro? O retorno sobre o investimento, o ROI, e o ROI, né? Que é o ROI e o ROE, o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Então, como eu falei, a gente não vai entrar em detalhe desses índices, talvez um pouco mais para frente, mas porque isso aqui é assunto de contabilidade. Mas é importante que a gente, de novo, a gente pegue o balanço e saiba interpretar isso daí, né? Baseado nisso, falei, pô, quanto que essa empresa está dando de lucro? Percentualmente falando, né? O percentual é importante porque da gente tem uma ideia. Às vezes a gente ver lá, fala, nossa, a empresa teve 10 milhões de lucro, mas vai ver, isso é 1% de rentabilidade. Puta, então tá no gargalo, né? Então, o volume total, às vezes, não quer dizer lá grande coisa. Dependendo do ramo também, né? Então, vamos ser claros com relação a isso. Existe para as SA os índices de valor de mercado, que relacionam o valor de mercado da empresa medido pelo preço atual da sua ação com alguns valores contábeis. Esses índices fornecem informações sobre como os analistas de mercado avaliam o desempenho da empresa em termos de risco e retorno. Gente, esse índice de valor de mercado é muito importante para quem aplica na bolsa, tá? Então, você analisar a empresa baseado nos riscos que ela tem e no retorno que ela pode nos dar, tá? Então, aqui a gente pode usar 2 índices para avaliar essas empresas SA. O primeiro índice é de preço-lucro, tá? Então, você compra uma ação, sei lá, por R$1. Ao final de 30 dias, ela está valendo 1,07. Olha lá, né? Então, ela me deu 7% de lucro num mês. Isso é o índice preço-lucro. Quanto que eu gerou de lucro no final do mês? Ou no final do dia. Se você for muito casca grossa ali, se você estiver focado no mercado de ações, né? É muito comum começar o pregão às 10 horas da manhã, a pessoa já está de olho naquela empresa, compra a ação,
a ação sobe durante o dia e ele vende no final do dia com lucro. Pode isso? Claro, né? Essa é a esperança de todo mundo. É por isso que existe um órgão regulador, né? Que eu falei do Ibovespa, e o Banco Central também regula isso, porque as pessoas não podem ter, por exemplo, formação privilegiada, né? Imagina se grandes empresas começam a repassar para os amigos informações privilegiadas. Eu vou comprar tal empresa. A Natura, não sei se vocês viram, né? A Natura, ela lançou uma campanha do Dia dos Pais agora com um transexual, né? Com a Tammy Gretchen. A Tammy que nasceu menina, mas ela se identifica como menino, né? E ela é pai de uma criança. E daí a Natura fez uma propaganda com o Tammy Gretchen, né? A Tammy Miranda agora. Estou errando tudo, mas enfim, ele é menino. Então fez uma propaganda de Dia dos Pais. O que aconteceu? Muita gente se sentiu ofendida. Não sei por quê, né? Mas tem uns machão aí que não gostam dessas coisas, não. E daí teve muita gente que se sentiu ofendida e teve pessoas que iniciaram uma campanha na internet, haters, né? O gabinete do ódio, contra a Natura. O que aconteceu essa semana? As ações da Natura dispararam. Por quê? Porque apesar de uma minoria fazer muito barulho contra a Natura, a ação da Natura foi muito bem vista pelo mercado. Foi muito bem vista pelos investidores e, principalmente, foi muito bem vista pelos clientes, né? Mesmo com toda a campanha de ódio de uma minoria contra a Natura, as ações da Natura subiram como há muito tempo não subia, né? Então foi uma resposta do mercado, pessoas que simpatizaram com a ideia da Natura de homenagear um pai transexual, começaram a comprar ações da Natura. E isso fez com que a procura aumentasse. E aumentando a procura, aumentou o preço, né? Lei da oferta e da procura. Enfim, parabéns para a Natura e parabéns para quem acreditou na Natura e, se foda os haters. Muito bem. Índice de valor de mercado, índice de valor patrimonial, fornece uma avaliação de como os investidores encaram o desempenho da empresa, relacionando o quê? O valor das ações com o valor da empresa, né? Então, assim, nas minhas aulas de marketing, eu tento fazer com que os alunos entendam justamente essa diferença. Uma coisa é a marca Apple valer bilhões de dólares. As fábricas, não tem nada de fábrica, não tem nada. Só marca, só o nome, né? Só a marquinha da maçã, junto com o nome Apple, vale bilhões de dólares. Se alguém quiser comprar só a marca, vai ter que pagar bilhões, certo? Mas se quiser comprar também as fábricas, a sede dela lá em Cupertino, a sede da Apple lá na Califórnia, em uma forma oval, assim, toda de vidro, as pessoas circulam, elas vêm e são vistas, ela tem uma floresta lá também, ela é toda autossustentável, autossuficiente, energia solar, água, tudo é produzido e reutilizado ali mesmo. Então, uma coisa é o valor patrimonial da marca. Outra coisa é o valor de mercado, o quanto o mercado atribui a essa marca. Eu mostrei na aula passada para vocês alguns exemplos de empresas que fraudavam, né, o seu balanço para ficar bonita. Cada vez que mostrava o seu balanço, as ações iam lá para cima, porque ela estava valorizada, estavam valorizando, e daí o que aconteceu? Descobriram que o valor patrimonial dela não era aquilo, o balanço era forjado, então as ações viram poeira e elas quebram, porque todo mundo quer vender aquela porcaria na mesma hora, no mesmo dia. Aí as empresas quebram. Muito bem. E daí, eu mostrei para vocês já
as empresas mais valiosas do mundo. Valor de mercado, professor? Não, valor patrimonial. O quanto vale essas empresas se você quiser chegar lá e comprar tipo porteira fechada, né? Fábrica, os componentes, as ideias, a tecnologia. A maior empresa do mundo é uma empresa de petróleo, a Saudi Aramco, é da Arábia Saudita. Ela pertence aos sheiks lá, né? E ela está avaliada, a Saudi Aramco está avaliada, olha o valor, gente, 1.685 bilhões de dólares. Essa empresa, ela pertence a uma família saudita, né? Aos sheiks lá da Arábia Saudita. Ela não é uma SA. Por que não é uma SA? Porque os sheiks dizem que ela vale no mínimo 2 trilhões e não 1.700, como o mercado atribui. Então eles não vão abrir o capital enquanto não avaliarem a Saudi Aramco em 2 trilhões. Tá bom ou não? Muito bem. A segunda empresa, caso vocês tenham interesse em comprar, se acham um negócio interessante, se vocês acharem aí que vale a pena comprar, né? É a Microsoft. Nossa boa e velha Microsoft, né? Uma empresa aí de 30, 35 anos, relativamente jovem. Ela hoje, se você quiser comprar, ela vale 1.359 bilhões. Professor, por que a Saudi Aramco vale tanto? Porque a Arábia Saudita, se você furar 2 metros, tem petróleo. Só as reservas de petróleo pertencentes à Saudi Aramco, eu acho que movimentam o planeta aí por mais 100 anos. Tá? Então, por isso que ela vende tanto. E a Microsoft, por que tanto, professor? A Microsoft, gente, é pura tecnologia, né? 90% dos computadores do mundo rodam aplicativos Microsoft. Eu estou aqui usando Windows, eu estou aqui usando original, viu, gente? Windows original, eu estou aqui usando o pacote Office original também, viu, gente? Então, assim, isso gera dividendos. As empresas são obrigadas a ter software original da Microsoft por uma questão de segurança, né? Estabilidade. Você fala em Microsoft, você não precisa dizer mais nada. E a terceira empresa mais valiosa do mundo, a Apple, não preciso nem dizer porquê, né? Está na vanguarda da tecnologia, está na vanguarda do design, está na vanguarda de preços. A Microsoft, por si só, é uma aula de marketing. A Microsoft, não. A Apple é por si só, uma aula de marketing, né? Não sei se comentei com vocês, eu sou professor de marketing também, minha área original, meu mestrado, meu doutorado, algumas disciplinas de doutorado que eu fiz, não o doutorado inteiro, né? Que não está completo. Meu mestrado foi em marketing, e se a gente analisar bem, a Apple é um case de marketing perfeito, em matéria de produto, preço, promoção, né? De praça, de distribuição das lojas próprias e tudo mais, né? De fazer lançamento mundial de produtos. Então, vocês já viram os 4 P's do marketing, gente? Tem alguém aí? Sim. Já viram os 4 P's? Sim, né? Tudo bem. Então, assim, se a gente pegar a Apple, ela é um case completo, né? De 4 P's do marketing. E não é por isso, e não é à toa com esse valor de mercado. Ok? Então, assim, liquidamos esse segundo capítulo. Semana que vem começamos com novos assuntos, né? A gente já vai começar, então, a trilhar alguns índices, esmiuçar realmente essas questões financeiras, beleza? De uma forma bem tranquila, não vou ficar passando lista de exercícios assim para vocês, se a gente não tem essa interação na sala de aula, mas é importante que vocês conheçam e saibam utilizar esses índices aí, que nem esses que eu passei hoje para vocês aí agora, né? Eu não passei a tarefa da aula passada, vou passar dessa, então vocês fiquem atentos aí que já vai ter trabalhinho, tá bem?
nossa próxima aula é segunda-feira. A semana que vem ainda a gente vai ter aula segunda e quinta, tá, gente? Na segunda-feira, dia 10, vai ter uma aula magna. Essa aula já estava programada para ser presencial no nosso campus, né? Para os alunos de administração e tecnologias. Mas, óbvio, não vai poder ser presencial. Então, nós vamos ter uma aula magna online com o professor Fabrício Meller da Silva, que ele é professor da UEM, né? Mestre e doutor em administração, assim como a gente. Ele também é do Conselho Regional de Administração. Ele vai falar do profissional de administração nos novos modelos de negócio, tá? Importante, assunto atual que a coordenação está trazendo para a gente aí. Então, professor, vai ter aula? Não, miserável. Tá vendo que vai ser bem no horário da nossa aula? Olha lá. Vai começar às 19h45, com previsão de término de 20h45. Então, no máximo, 1 hora de aula aí com o professor Fabrício, né? Um assunto bem interessante, bem atual, bem contemporâneo. Tá bem? Professor, tem que assistir? Tem que assistir sim, porque a tarefa de segunda-feira vai ser uma resenha sobre essa palestra, tá? Para minha disciplina. Então, segunda-feira palestra, na terça-feira já vai ter lá um espaço para vocês fazerem um resumo do que foi a palestra do professor Fabrício, ok? Então não tem desculpa, tem que assistir mesmo, certo? Vai ser trabalho valendo nota. Olha só, tudo bem. Ô, professor Kellen. Tá bom. Dúvidas, gente? Esse chat ainda... Pô, tá bonito o meu ambiente, hein? Gostaram do meu escritório? Não estou vendo. Quando entrou, saiu. Não, gente. Aula de 3/8, já postei. Sem a parte do slide, gente, muito bem. Então, assim, encerramos aqui a aula. Deixa eu só dar um recado para vocês, então.